E aí pessoal, bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim e estamos de volta mais uma semana seguindo aquela nossa nobre missão do canal de toda segunda-feira postar um vídeo novo com alguma coisa interessante, com alguma coisa bonita, com alguma coisa útil de matemática, com a intenção de divulgar matemática e mais indiretamente ciência como uma coisa que é necessária para a humanidade, da gente entender e ver que a ciência é amiga nossa, a ciência ajuda a gente a evoluir. Nessa semana, ainda aproveitando um pouco desse clima de férias que a gente está no meio de janeiro, falar ainda sobre a continuação daquele tema fofo, de como você pega um gráfico conhecido e modifica ele. No vídeo passado a gente tratou um pouco disso, você não precisa ter visto o vídeo passado inteiro para entender isso totalmente. Vou começar fazendo uma revisão rápida. Se você quiser pular a revisão e já ir direto para as coisas novas, aqui embaixo na legenda está passando o tempo para o qual você tem que pular. Mas se você quiser ver o vídeo anterior também, fica à vontade, seja meu convidado. E vamos falar sobre coisas novas, vamos falar sobre novas modificações de gráficos. Bora lá, vamos começar? Como esse vídeo é uma continuação do vídeo passado, vamos começar retomando algumas coisas rápidas do vídeo anterior. A primeira, obviamente, o tema. O vídeo passado a gente falou sobre como você modifica um gráfico que você já conhece. Se você tem um gráfico, como que você pode modificar ele para construir gráficos novos? Para isso é importante que você já tenha um gráfico base. Você não pode modificar um gráfico se você não souber como é o gráfico no começo. Não adianta você querer deslocar alguma coisa que você não conhece e saber como ela vai ser. Embora, se você pegar um gráfico que você não conhece e fizer as modificações, elas vão continuar valendo, só que você não vai saber o que está gerando. Além disso, a gente vai assumir que todos os gráficos sempre eles vão ter equações do tipo alguma coisa que tem x, y, blá blá blá, igual a zero. Se o gráfico não está nesse formato no começo, você joga todas as coisas menos para um lado e deixa tudo igual a zero. E a gente já viu alguns exemplos no vídeo passado, coisas que a gente já viu no vídeo passado. Se você já tem um gráfico conhecido por uma expressão f de x, y igual a zero, e aqui está o nosso exemplo básico. Quando você troca o seu x por x menos x0, x menos algum número, você desloca esse gráfico x0 unidades para a esquerda. Então, aqui seria esse desenho original em preto, o verde mostra como seria se você trocar o x por x menos x0, que foi o que a gente fez nas equações. Se em vez de menos você fizer mais, você desloca o seu gráfico para a direita, e aí, em vez desse gráfico preto, você tem essa coisinha laranja para a direita. Se você subtrair coisas do valor do y, você tem y menos y0, você desloca esse tanto para cima, gerando esse gráfico azul, está acima do gráfico preto. E se em vez de menos você fizer mais no eixo Y, você desloca o gráfico para baixo, fazendo translações no gráfico. Então, esse gráfico preto aqui que a gente tem, somando ou tirando coisas ou em X ou em Y, você pode deslocar ele para qualquer posição que você queira. Isso são translações, são coisas que a gente viu no vídeo passado. Além disso, outra coisa que a gente também viu no vídeo passado, outro tipo de transformação, se você trocar o X por menos X, você inverte o seu gráfico em relação ao X. Mantendo aquele gráfico como base, aquele mesmo gráfico preto, se a gente inverter ele em relação ao eixo X, flipar X com menos X, você vai ter esse gráfico em verde, que é o que você gera simplesmente pegando a equação dele e trocando x por menos x. Se você fizer a mesma coisa trocando o sinal do y, aí você inverte ele na vertical, você flipa ele na vertical, gerando esse jarrinho de ponta cabeça, essa coisinha laranja aqui. E finalmente, se você trocar o sinal dos dois, você inverte os dois sentidos, que é o equivalente a girar o gráfico 180 graus. Você reflete em x, reflete em y, você tem o seu gráfico rotacionado de 180. Outros tipos de transformação que a gente viu no vídeo passado, mantendo aquela mesma ideia, que esse gráfico que eu desenhei meio aleatório aqui é o gráfico original. Se você pegar no seu eixo X e multiplicar ele por alguma constante A, você vai comprimir o seu gráfico nessa proporção A no sentido horizontal. Então, se você multiplica ele por 3, ele fica 3 vezes mais compacto na horizontal. Aqui está ele ilustrado, que você teria o gráfico preto original. Se você multiplica ele, ele pega e achata ele no horizontal. Se ao invés de multiplicar, você dividir, aí você vai fazer o oposto. Você, em vez de comprimir o seu gráfico do horizontal, você estica ele no horizontal numa proporção alfa. E aí ele fica essa coisa laranja que está destacada aqui. Além disso, se você fizer mudanças no eixo Y, se você multiplicar ele por uma constante B, você pega na vertical e comprime ele em uma proporção de B vezes, tornando esse gráfico preto nessa coisa azul achatada que a gente tinha em relação ao original. E, finalmente, se você dividir por uma constante B em vez de multiplicar no eixo Y, você estica ele na vertical. Nesse desenho, inclusive, ele acaba nem aparecendo todo na figura. Assim, a parte de baixo esticou tanto que foi parar fora da região desenhada. Agora vamos para as coisas novas, assim, as novidades que a gente não viu nos vídeos anteriores sobre mudanças de gráficos. A primeira, a gente pode colocar módulo nas variáveis. Então, se a gente tem uma função f de xy conhecida, se você colocar módulo em x, todo x da equação você pega e troca ele por módulo de x. A parte
parte em que o x é positivo, o gráfico vai continuar igual, e a parte negativa vai ficar uma cópia do que ele seria no x negativo. Além disso, se você fizer a mesma coisa para o y, se você botar módulo em y, tudo que tem o y positivo do eixo x para cima, ele vai continuar igual que ele era, e o que tiver embaixo vai ser uma cópia do que você tinha em cima. E além disso, se você puser o módulo nos dois, ele vai pegar o primeiro quadrante e vai fazer cópias refletidas disso em todos os outros quadrantes. Isso funciona dessa forma pela definição de módulo. O módulo tem duas definições, uma definição algébrica e uma definição geométrica. Para esse contexto faz muito mais sentido a definição algébrica. Basicamente, o módulo de x, ele é o próprio x, se o x for positivo, e menos x se ele for negativo. Que é o que a gente conhece de módulo. Se ele é positivo, ele continua sendo o que ele era antes. Se ele fosse negativo, você simplesmente troca o sinal dele e aí ele passa a ser positivo. Quando a gente põe módulo de x num gráfico, se ele já fosse positivo, não mudaria nada. Então, quando a gente faz a primeira mudança proposta, que é trocar x por módulo de x, quando o x era positivo, ele não muda. No entanto, se o x fosse negativo, você precisaria trocar o sinal dele para poder fazer o gráfico. A gente viu no vídeo passado e na nossa revisão que se você pegar o x e trocar ele por menos x, você cria uma cópia refletida dele. Então a parte que era positiva, ele mantém positivo, pela parte positiva da definição de módulo, mas a parte que é negativa, como ele é uma menos da anterior, ele vai acabar criando uma cópia refletida, que é o que acontece quando você troca o sinal de x. Então, o módulo, na verdade, ele faz duas coisas. Ele mantém o que você tinha no original, no x positivo. Quando você troca o sinal, ele vai fazer a mudança do menos x, que é fazer uma cópia invertida dele. E vai acontecer análogo para quando a gente tiver o eixo y, e vai acontecer isso simultaneamente no x e no y se a gente botar módulo nos dois. E vamos abrir aquele nosso bom e velho software que a gente usa de vez em quando nesse canal para representar análises gráficas ou contas muito difíceis de fazer, e vamos fazer um exemplo gráfico para mostrar essa coisa do módulo. Aqui eu vou programar uma função, uma parábola, parecida com a que a gente fez no vídeo passado, e ilustrar o gráfico dela. Tá aqui um pedacinho da nossa parábola, e vamos mandar ele desenhar simultaneamente o gráfico da função f em módulo de x, y. Nota rápida, em inglês o módulo não é chamado de módulo, ele é chamado de valor absoluto, absolute value. E é por isso que em inglês o comando para fazer módulo é ABS. E aí desenhando os dois ao mesmo tempo, ele deveria pegar essa função e pegar a parte positiva dele, do que está aqui no primeiro quadrante, manter, e o que estiver na parte negativa fazer uma cópia dele. E nós temos aqui essa coisa refletida. Além disso, a gente poderia, ao invés de fazer módulo em x, fazer um módulo em y. E aí ele vai manter o gráfico na parte de cima positiva e a parte de baixo fazer uma reflexão. Então, o que tinha y positivo continuava, e o que tinha na parte positiva de y ele faz uma cópia na negativa, formando esse arco esquisito. E se a gente fizer para os dois, aí a gente tinha o primeiro quadrante igual e os outros quadrantes vão ser cópias dele refletidas, gerando esse tipo de X monstruoso estranho. Um tipo de mudança muito legal para você fazer com gráficos são mudanças que envolvem rotacionar gráficos. Se você tem um gráfico, e aí você pega esse mesmo gráfico e rotaciona ele de qualquer ângulo. A gente aprendeu a fazer com 180 graus, que é refletir o x, refletir o y, acaba girando ele 180. Mas se você quiser rotacionar ele de qualquer ângulo, 90 graus, 30 graus, 262 graus, esse método funciona. E a gente vai deduzir ele para isso, vamos deduzir como girar o gráfico no ângulo θ, genérico qualquer. Vou fazer a dedução usando o sentido anti-horário. Se você quiser deduzir no sentido horário, basta você fazer a mesma coisa, só que trocando o valor que a gente usou de θ como menos θ. Para a gente aprender como rotacionar um gráfico, vamos aprender primeiro como rotaciona um ponto. Primeiro eu vou colocar aqui, magicamente, com a edição eixos coordenados, um ponto com coordenadas x, y. E o ponto rotacionado deu um ângulo θ, que vai ter novas coordenadas, eu vou chamar elas de AB. Coisa importante para a rotação, você vai manter a distância desse ponto em relação à origem como sendo a mesma. Então a distância de P até a origem e de P' até a origem vai ser sempre a mesma. Vou chamar essa distância de D. Digamos que o ponto P forme com o eixo X um ângulo genérico alfa. E como a gente vai rotacionar esse ponto de um ângulo θ, o ângulo entre esse primeiro segmento que liga a origem a P e o ângulo que liga a origem a P' é o ângulo θ que a gente queria. Vamos considerar agora o triângulo que tem o ponto P, a origem, e esse pontinho aqui que é o ponto onde tem a coordenada x. Nesse triângulo, a gente tem que o cosseno, que é o cateto adjacente pela hipotenusa, vai medir x sobre d, e o seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, vai medir y sobre d. Além disso, se a gente considerar esse outro triângulo que contém P', a origem, e vai até esse ponto A, a gente tem um novo triângulo, e o ângulo vai ser θ mais alfa.
Do mesmo jeito, se a gente considerar cosseno, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. E o seno, que é o cateto oposto pela hipotenusa. Nesse ponto, vai virar um pouco de álgebra. Vamos usar agora aquelas identidades trigonométricas, como, por exemplo, a do cosseno. Que cosseno é chato, que é chato cossa, cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Nesse ponto, se a gente substituir o cosseno de θ mais alfa por A sobre D, o cosseno de alfa por x sobre D e o seno de alfa por y sobre D, simplificando todo mundo por D, a gente tem a primeira expressão A vale cosseno θ vezes x menos seno θ vezes y. Agora, se ao invés de cosseno a gente usasse seno, e a gente usar aquela mesma ideia da expressão trigonométrica do ensino médio, de que minha terra tem palmeiras onde quando sobe A, seno A, cosseno B, cosseno A. Nesse ponto a gente pode trocar seno de θ mais alfa por B sobre D, o cosseno de alfa por x sobre D, e o seno de alfa por y sobre D. Simplificando todo mundo por D, a gente tem uma segunda expressão. Essas duas expressões estão corretas, elas calculam coisas que nós queremos, mas não que a gente precisa, porque o nosso objetivo para fazer as mudanças de variável para os gráficos é determinar por quem você troca o x, por quem você troca o y para gerar A, B. E aqui a gente tem o contrário, a gente tem quem são A e B que a gente precisa pegar para achar o x e o y. Então é o contrário, isso ele te dá, se você já tivesse o gráfico rotacionado, como você volta para o original. E a gente quer, tendo o original, como gerar um rotacionado. Então a gente deveria pegar essa expressão e isolar x e y nela. Não é difícil fazer, porque a gente pode fazer isso usando truquezinhos de álgebra. Por exemplo, se a gente multiplicar a linha de cima por seno e a linha de baixo por cosseno, fazendo a linha de baixo menos a linha de cima, a gente cancela esses dois termos. Como seno ao quadrado com seno ao quadrado dá 1 quando você soma, a gente tem essa expressão que determina o y. Para determinar x, a gente faz o processo contrário. A gente multiplica a linha de cima por cosseno e a linha de baixo por seno. E agora, ao invés da gente subtrair uma da outra, a gente vai somar uma com a outra. E como seno ao quadrado com seno ao quadrado vale 1, x vai ser A cosseno de θ, B seno de θ. Então, esta expressão, junto com a outra do y, são as expressões que a gente deveria fazer para gerar a mudança de variável que vai rotacionar o nosso gráfico. Deixando uma linguagem mais bonitinha, com letra de máquina ao invés da minha letra, se a gente tem uma função conhecida, trocando o x por x cosseno mais y seno, e trocando y por menos x seno mais y cosseno, que são as duas expressões que a gente obteve, a gente consegue pegar o mesmo gráfico e rotacionar ele θ graus no sentido anti-horário. Voltando para o nosso software gráfico, aqui a gente tem a mesma função com o mesmo gráfico base, uma parábola. Eu vou desenhar duas expressões novas. A primeira delas, trocando x por x vezes cosseno de π sobre 6, y seno de π sobre 6, menos x seno de π sobre 6, mais y cosseno de π sobre 6, que vai fazer uma rotação de π sobre 6, que são 30 graus no sentido anti-horário. Então a gente deveria esperar uma parábola que estivesse um pouquinho inclinada assim. E na segunda, que um pedaço da expressão está atrás de mim, que a gente vai fazer a mesma mudança, mas trocando agora por 5π sobre 4, que são 225 graus. Ele vai dar mais do que meia volta, ele vai girar 225, ele vai ficar de ponta cabeça e um pouquinho mais torto para cá assim. Então, dando enter, e temos as expressões, e os resultados são condizentes. Não estranhem, a expressão fica feia quando você gera um gráfico rotacionado. Quando a gente pega aquela mesma expressão e troca todo x por x vezes cosseno de 30 mais y seno de 30, todo y troca por menos x seno de 30, y cosseno de 30, a nossa expressão acaba virando uns monstrinhos desse. Então, rotações, elas são razoavelmente simples de fazer, uma mudança de variável que a gente deduziu uma vez com trabalho, mas depois de deduzido vai ser sempre a mesma, mas as expressões depois de substituídas ficam bem feias. Ah, puxa, essa hora o vídeo já devia estar acabando, mas eu não estou em close ainda, então está faltando alguma coisa aparecer, alguma coisa tipo que aparece em todos os vídeos. O que será que está faltando? Oh! Surpresa! O Luke apareceu nesse vídeo. E aí, Luke, como é que você tá? O que manda hoje? Ah, você teve uma ideia bonitinha para transformar o gráfico. Ah, isso é bem legal. Então, o Luke vai decidir como é que vai ser o último exemplo de hoje. Vamos fazer a ideia do Luke. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos começar com o círculo do centro na origem raio 2.
Tá, o círculo ele tem a equação x² mais y² igual a 4, mas como a nossa expressão tem que ser blá 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 igual a 0, então eu vou jogar o menos 4 menos. E aí vai ficar x² mais y² menos 4 é igual a 0. Botando isso no gráfico vai ficar isso aqui. Beleza, Luke, o que você quer que faça agora? Vamos jogar ele para frente 0,5 no eixo x. Tá, para jogar ele para frente no x, a gente tem que trocar x por x menos alguma coisa. Então eu vou trocar o x por x menos 0,5. E aí, aqui está a expressão, e a gente tem essa nova função, x menos 0,5 quadrado, y² igual a 4. E o gráfico realmente ficou deslocado, o círculo já não está mais com o centro na origem. E aí, o que mais? Comprimir ele na vertical em 1,5 vezes. Para a gente comprimir o gráfico, a gente tem que multiplicar ele por uma constante. Como é na vertical, eu vou multiplicar o y. Então vamos trocar o y por y vezes 1,5. E aí, trocando, essa vai ser a nossa expressão, e jogando no gráfico vai ficar essa elipsezinha achatada. Beleza, até aqui tá legal. O que mais a gente tem que fazer, Luke? Girar 45 graus no anti-horário. Girar um gráfico, então a gente tem que trocar o x por x vezes cosseno mais y vezes seno, e trocar y por menos x vezes cosseno mais y seno. Como é 45, tanto seno quanto cosseno vão dar a raiz de 2 sobre 2, então a expressão vai ficar feia, mas está aqui. A gente trocou o x por x cosseno mais y seno, a gente também trocou o y por menos x seno mais y cosseno, e aí a nossa expressão virou esse monstrinho. Mas jogando no gráfico ele realmente girou 45 graus. Beleza, qual é a próxima coisa agora, Luke? Pôr o módulo só no x. Beleza, vamos botar o módulo só no x, ele deveria refletir o eixo x. Ah, que bonitinho isso que você fez agora, Luke. Você transformou um círculo num coraçãozinho. É, todo mundo ama esse cachorro. Esse cachorro também ama todo mundo. É o cachorro mais da hora do mundo. E é com esse exemplo fofo e bonitinho que a gente encerra o vídeo de hoje, de um jeito bem alegre, com mudanças de gráficos. Ainda existem mais mudanças de gráficos que podem ser feitas, existem outras mudanças, vão ser o tema do nosso próximo vídeo. Mas mesmo com o que a gente já viu nesses últimos 2 vídeos, é possível você fazer muitas mudanças. Dá pra você pegar um círculo e estica, puxa, deforma, gira e virou um coraçãozinho. Pode usar isso para impressionar seu crush, por exemplo. É uma coisa divertida, assumindo que seu crush goste de matemática, você pode impressionar pessoas usando esse tipo de coisa. Lembrando vocês que eu também sou professor particular, dou aulas online. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem me mandar um e-mail aqui pelo lado, ou vocês gostaram desse vídeo, acharam ele interessante, vocês podem divulgar ele, mostra ele pros amiguinhos, mostra ele pras pessoas que você gosta, dá uma indireta, mostra esse coraçãozinho pro seu crush. E com mensagens positivas, com coisas bonitinhas que eu vou encerrando e me despedindo por hoje. Fico muito feliz por estar com vocês mais essa semana e eu espero que vocês fiquem bem. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!